Este é o Papo de Equidade Podcast, um produto do PET Saúde Equidade. Meu nome é Reinaldo Zanardi e estou aqui com a professora Mariana Haddad. Tudo bem, Reinaldo? Como você está hoje? Tranquilo. Nós vamos fazer um bate-papo sobre o PET. Bora lá. E vamos lá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. O PET é o Programa de Educação para o Trabalho, financiado pelo Ministério da Saúde, e nesta 11ª edição o tema é Equidade. Em Londrina, o projeto é desenvolvido pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e a Prefeitura do município, por meio da Secretaria de Saúde do município. Mariana, você é coordenadora de um dos grupos, eu sou tutor de um dos grupos, somos petianos, então estamos em casa e vamos fazer um bate-papo, principalmente sobre o seu eixo. Antes, falando do objetivo do PET, que é a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, e nesta 11ª edição, como eu já falei, a temática é a equidade nas formações dos profissionais. Mariana, fala um pouquinho sobre o eixo temático que norteia o seu grupo e o trabalho que você desenvolve no PET. Sim, Reinaldo, a gente trabalha com o eixo da maternagem. Então, pensando na equidade, a gente faz o eixo de acolhimento e valorização de pessoas que estão no processo de gestação. Tanto mulheres quanto homens, e aí a gente acolhe os trabalhadores e futuras trabalhadoras de saúde. Quais os desafios da maternagem, pensando essa diversidade? E aí o eixo temático ele vai dizer acolhimento, valorização de mulheres, homens trans e outras pessoas que gestam. Esse termo, essa expressão, pessoas que gestam, tem causado bastante polêmica, principalmente entre a binaridade que pensa existir apenas o masculino e o feminino, homem e mulher. Fala um pouquinho sobre isso, que é bastante polêmico. Sim, é polêmico. Eu tô lembrando aqui de um filme que a gente tinha há uns anos lá na década de 80, que chamava Júnior, que era com Arnold Schwarzenegger, e que ele ficava grávido, né? E aquilo, naquele momento, era ficção, mas hoje em dia não é mais ficção. Então, a gente tem as pessoas trans, que são aquelas pessoas que assumem uma identidade de gênero, que não é aquela que foi designada a elas no nascimento. E então, nesse contexto, a gente tem os homens trans, que são pessoas que têm uma identidade masculina, performam a masculinidade, se entendem como homem, porém têm o órgão reprodutor feminino, né? Então, eles têm útero e eles podem sim engravidar, ter filhos e vivenciar esse processo, que aí a partir de uma questão, né, de binariedade aqui que a gente está falando, se entendem como homens e vão vivenciar a paternidade, esse processo de cuidar de um ser e de educar um ser de forma diferente do que a sociedade talvez espera. Ou seja, um homem trans pode engravidar, se não fez a mastectomia, que é a retirada dos seios, também pode amamentar. Sim. Assim como a mulher trans, que é uma mulher que ao nascimento foi designada como um homem, pode fazer a amamentação, a lactação induzida. Então, uma mulher trans pode amamentar o seu filho, que foi gerado, se a gente pensar num casal transcentrado, né, que o homem gerou o filho, pariu o filho, ou teve uma cesariana, e aí a mulher pode amamentar. Então, olha que coisa... Nós estamos falando de uma realidade bastante nova, que é bastante desafiadora. A rede, os trabalhadores, as trabalhadoras, os futuros trabalhadores e trabalhadoras estão preparados para isso? Ou a gente vai preparando junto com as situações que vão acontecendo? Eu acredito que é a segunda opção, Reinaldo. Até porque é algo que a sociedade em si está falando mais sobre isso. Então, está tendo maior visibilidade e eu acho que o importante enquanto formação do PET, esse PET Equidade, é a gente abrir as possibilidades e mostrar para os estudantes e para os tutores, para os preceptores, para os nossos parceiros do projeto que isso é possível. Então, até admitir, olha, eu não sei como lidar com isso,
mas eu sei que eu tenho que ter respeito, eu tenho que entender a partir da visão do outro. Isso também é o primeiro olhar para a gente ter cuidado, a gente entender, eu tô saindo da minha bolha, da minha visão e tô te olhando de um jeito diferente. Então, quem é o Reinaldo? Que vivência você traz? Que vivência um homem trans que está grávido vai trazer? Então, eu vou me despir dos meus preconceitos, talvez dos meus valores que sejam preconceituosos e vou falar, ok, a partir daqui, como que eu posso te oferecer cuidado em saúde da melhor forma, né? Então, eu acho que é bem importante esse papo aí, essa conversa. E a gente vai se preparando junto. O importante é ter essa sinceridade. Eu não sei, mas a gente vai aprender junto. E hoje em dia a ciência está avançando, então a gente consegue ter, talvez a prefeitura de Londrina ou outras prefeituras ainda não tem um protocolo de como lidar com homens trans, mas a gente tem um ambulatório trans, a gente tem a própria prefeitura que tem vários momentos de capacitação, de atualização dos profissionais, e a gente tem excelentes profissionais na rede que podem ser essa luz e fazem essa educação continuada e permanente com os trabalhadores. E temos mesmo o PET, o Programa de Educação para o Trabalho, que é desenvolvido pela Universidade Estadual de Londrina e a Secretaria Municipal de Saúde, tem como orientador de serviço, neste processo de desenvolvimento das ações, um homem trans, o Joaquim Lima, que é um agente comunitário de saúde, né? Falando um pouquinho do PET ainda, nós temos 50 bolsistas entre estudantes de vários cursos, professores, tutores, coordenadores e preceptores que são profissionais da rede básica de saúde. Médicas e farmacêutico, né, que são os profissionais que estão atuando nessa linha. Você falou de um protocolo de atendimento, falou do preconceito, se despir. Lidar com essa situação, admitindo que não sabe lidar, é um primeiro passo para se construir esse protocolo, esse processo de atendimento a essas pessoas que gestam? Sim. Sim, hoje em dia a gente tem um ambulatório trans e as pessoas que gestam, homens trans ou pessoas não binárias que se entendem nesse processo de gestação, na verdade elas não são atendidas no ambulatório trans, elas são atendidas nessa rede. Então, Londrina tem uma rede de 54 unidades básicas de saúde, então esse usuário ele busca a rede e ele vai ser atendido lá, então ele vai ter o pré-natal dele acompanhado lá. Talvez os profissionais que estão no ambulatório trans, que tenham mais proximidade com o tema, possam servir de base, de matriciamento para os profissionais que estão acompanhando, né? E tem particularidades, assim como outras questões também biológicas têm suas particularidades, mas se a gente for pensar que é uma pessoa e está passando por um processo de gestação e a gente conseguir olhar isso, talvez tenha suas diferenças, suas dificuldades, mas ainda assim é uma pessoa que está gerando um ser, que precisa de acolhimento, que precisa de cuidados biológicos, mas para além dos cuidados biológicos, tem toda essa questão do preconceito, de acolher toda a ambivalência que é ser um homem e estar gestando, né? E aí acho que muito do nosso papel enquanto profissional de saúde é não prejudicar, não ser a pessoa, a pessoa que acolhe, não a pessoa que afasta, né? Porque um bom acolhimento, um bom vínculo com um profissional na unidade básica de saúde, eu diria que resolveria 70% das questões. É a porta de entrada. Sim. Não à toa a UBS é chamada como a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. E essa porta de entrada precisa estar aberta. Sim, exato. Né? E o PET tem essa característica de trabalhar de atuar com os trabalhadores, com as trabalhadoras, para inclusive entender esses processos, né, para tentar encaminhar algumas soluções para esses problemas, que são muitos. Né? Num dos trabalhos que o PET desenvolveu, e a gente está aí numa fase de formação, você organizou uma palestra com a Letícia do Banco de Leite, e ela fez uma apresentação muito interessante do ponto de vista da informação para a formação. Né? A gente tentou
trazer alguém do banco de leite para essa conversa, mas hoje, por conta da agenda, da data, a gente não conseguiu, mas fica aí uma possibilidade para os próximos episódios. E uma das situações levantadas pela Letícia foi o fato do leite humano produzido pelo homem trans, né? Que no processo de maternagem, os hormônios masculinos são suspensos e esse leite tem a mesma característica de outros leites produzidos por mulheres cis, por exemplo. Sim, porque a espécie é a mesma, né? Somos todos humanos. Então, o leite produzido pelo mamífero humano, ele é espécie específica e tá tudo certo. Então, independente de qual glândula mamária está sendo produzida, a glândula mamária é igual para todo mundo, né? Sendo homem ou mulher. Mamífero humano. Sim. Interessante, né? Nós somos mamíferos, mas a gente esquece desse detalhe. Exato. Né? E aí, enfim, o leite ele tem a mesma composição. E é interessante falar disso porque, na verdade, a gente sabe pela ciência que o leite humano ele vai sendo produzido conforme a necessidade do bebê. Então, essas características se mantêm, né? Esse processo que você falou, específico da mulher trans, porque todos os seres humanos nascem com glândula mamária, é uma questão de desenvolver ou não, né? Tanto que homens cis podem ter câncer de mama, né? Então, todos temos glândula mamária. E aí, a partir do momento que a gente tem essa glândula mamária, com o estímulo correto, ela pode produzir leite. E aí, esse processo a gente chama de lactação induzida. Inclusive, ele não acontece só com pessoas trans. Ele pode acontecer, por exemplo, com uma mulher cis, que adotou uma criança, o corpo dela não passou pelo processo de gestar, ela não reproduziu. Exato, mas ela pode fazer essa lactação induzida. Por exemplo, é uma situação que acontece bastante entre casais de duas mulheres lésbicas. Então, geralmente elas optam por fazer uma inseminação artificial ou até natural, né? Enfim, uma delas engravida e a parceira, a companheira que não passou pelo processo de gestar, ela pode amamentar. O que eu acho que é fantástico, porque aí a gente, em vez de ter só um par de tetas para amamentar, a gente tem dois, e aí ajuda também nesse processo de divisão de tarefas aí, até na amamentação, que é bem puxada. Duas mulheres fazendo isso. Ou seja, a realidade é muito mais diversa, muito mais diversificada do que aquelas pré-estabelecidas e pré-escritas, né? E a gente tem protocolos, inclusive, de como fazer essa lactação induzida, né? E aí, enquanto profissionais de saúde, a gente, como eu já disse, eu não preciso necessariamente saber, mas eu preciso saber que existe e não julgar se essa usuária vier até mim e falar, olha, como que eu faço chegar aqui no banco de leite e falar, minha mulher está grávida, eu não estou grávida, mas eu quero amamentar o meu filho que está para nascer, como que eu vou fazer? Né? Então, é esse o processo. É não julgar, é acolher. Acolher e fazer meu papel de profissional de saúde. A diversidade, ela é muito importante nesse processo. Respeitar essas características é um passo para começar a entender toda essa diversificação, né? E no grupo, você está conseguindo desenvolver esse trabalho? Fala um pouquinho sobre essa experiência, porque você tem 8 estudantes de cursos diferentes, 2 preceptores, 2 preceptoras, tutor. Como que está esse trabalho? Está sendo bem interessante, Reinaldo, porque na verdade os estudantes, eles são jovens, então nenhum dos estudantes que a gente tem agora são estudantes que passaram pelo processo de maternagem ou paternidade. Então a gente está aproximando eles desse tema também. Então entender como é o universo, pensando numa maternidade padrão, não gosto dessa palavra, mas enfim. E aí, a partir daí, a gente indo para as outras, porque sai um pouco desse padrão, né? Então, a gente tem trabalhado o que significa ser mãe na sociedade que a gente vive hoje, né? Numa sociedade que é patriarcal, né? Que tem preconceitos. O próprio mercado de trabalho pensa, se a mulher é mãe, se faltou por... Quem que falta quando o filho fica doente? Não é o pai, é a mãe, né? Quem que cuida? Então, tem toda essa questão
que a gente pensa assim, dentro da maternidade padrão da mulher cis, já tem vários preconceitos e várias situações que já não tem equidade entre um casal hétero, pai e mãe, né? Naquela família tradicional. Imagina para além dessas questões. Então, a gente aproximou os estudantes desse processo, do que o peso que a sociedade coloca nas costas da mãe, né? Além disso, a gente trabalhou com outras questões, por exemplo, a violência obstétrica, né, que atinge diferente as mulheres. Então, a gente sabe que as mulheres negras, pobres, adolescentes, elas sofrem mais violência obstétrica do que as mulheres brancas e de uma classe social mais abastada. Que diz que racismo é mimimi. Não, imagina. E aí a gente tem essa questão assim, que toda a obstetrícia antiga, não a obstetrícia moderna, ela foi cunhada por um médico obstetra, que é o Marion Sims, e ele performava as experiências dele de obstetrícia com as escravas que ele tinha, as mulheres negras, e assim, é uma atrocidade, né? Ele performava cirurgia, corte, tudo sem anestesia, porque aquele corpo não era um corpo humano, era um objeto ali para ele, né? Você fala de uma coisa interessante quando a gente pensa, né, o racismo por trás dessa violência obstétrica, que a maternidade padrão, apesar de não gostarmos da palavra, ela existe e ela estabelece condutas, atitudes, comportamentos, inclusive profissionais, ela é tida como algo natural. A mulher nasceu para parir, nasceu para ser mãe, quando na realidade é uma construção social. Se a gente pega a amamentação, por exemplo, das mulheres brancas da Casa Branca, da Casa Grande, não existia. Né? A amamentação era feita pelas escravizadas. Né? Como lidar no dia a dia com essa contraposição do discurso que trabalha com o natural e o social, que é aquela construção social? Porque nós estamos construindo novos modelos, novos paradigmas, a partir dessa maternagem que pensa em pessoas que gestam, independente, né, do internauta, do telespectador, entender isso como algo divino dado. Não é. A realidade mostra que é de outra forma. Sim. Reinaldo, de novo, eu acho que o importante é a gente identificar que isso existe. Existe essa diferença, né? Existe esses preconceitos, existe o racismo, existe a LGBTfobia, enfim. Então, assim, a partir do momento que a gente identifica que existe essa diferença, e aí no trabalho do PET com os estudantes, com os preceptores, é a gente entender, é diferente, é diferente. Existe um tratamento diferente para as mulheres, para as mães brancas das mães pretas? Existe. Na maternidade é diferente? É diferente. Então, a partir do momento que a gente identifica, a gente combate, né? A gente vai mapeando quais são os fatores, o que tem ali, e aquilo que a gente tem governabilidade, a gente vai tateando e vai falando, opa, não é por aqui, é por ali, né? E precisamos de uma rede de apoio. Sim. Né? Como que se dá esse trabalho em rede e instituições, profissionais, organismos envolvidos? Como a gente tem parceria com a Prefeitura de Londrina, o bacana do PET é que ele traz os preceptores. Então, nós temos os preceptores, que são as pessoas que trabalham no serviço, na atenção básica, mas que estão dentro do PET. Então, elas servem como um elo, uma ponte de ligação. Por exemplo, recentemente, a gente visitou a maternidade de Londrina, que foi reformada, inaugurada. Então, a gente foi lá com os estudantes e junto com as preceptoras, para a gente entender como se dá esse processo de cuidar dessas mães, né? Então, eu acredito que ter as pessoas do serviço no PET, além de ser essa ponte, elas estão lá no dia a dia delas, no cotidiano, elas conseguem enxergar as lacunas com os próprios trabalhadores, as lacunas de acesso com os usuários, né, as pessoas que usam o SUS. Então, eles podem também trazer para a gente quais são os pontos mais nevrálgicos ali, né, e pensar soluções. Olha, esse é o problema, esse é o ponto principal, e a partir dali a gente ir trabalhando. Então, nesse segundo ano que a gente vai ter de trabalhos para 2025 no PET, a nossa intenção é estar atuando mais ativamente
dentro dos serviços de saúde. E aí o papel dos preceptores é fundamental. Porque é eles que vão colocar a gente, entre aspas, colocar a gente lá dentro e falar, olha, o trabalhador é aqui, pensa assim, pensa assado. A jornada de trabalho desse trabalhador, como ele pensa, o que deixa ele cansado, o que cativa ele, né, como pensa e como vive. Só um recorte aqui, lembrando que o público do PET é o trabalhador e a trabalhadora de saúde, né? Ou seja, o profissional do SUS lá na unidade básica, entender e acolher as angústias desse trabalhador em temáticas tão caras, né, para a diversidade, isso é muito importante. Inclusive, Reinaldo, eu estou lembrando aqui, a gente também foi mês passado fazer uma visita numa das UBSs em que a preceptora é uma enfermeira, a Marisa Cato, lá da UBS Milton Gavetti. Então ela abriu as portas da UBS dela para que a gente fosse lá. Então ela apresentou a UBS e foi o primeiro contato, principalmente para os estudantes que não são da área da saúde, com uma UBS nos bastidores, porque talvez eles tenham sido usuários, tenham frequentado uma unidade básica de saúde, mas aí eles tiveram a oportunidade de conhecer o ambiente de trabalho dessas pessoas aí que a gente quer atingir, né? Quando a gente fala de alunos que não são da área da saúde, nós estamos falando de ciências sociais, alunos de serviço social e também de jornalismo, né? Porque nós temos vários cursos de vários centros atuando no PET. O Grupo Catu também também realizou uma visita, foi naqueles Stenger, e a Josiane, que é a coordenadora, também é preceptora de um dos grupos. Exato. Depois a gente teve uma outra visita na UBS da Vila Fraternidade, para começar a adentrar esse universo dos trabalhadores no dia a dia, no cotidiano da saúde. Isso é muito importante, né? Sim. E eu acho legal, Reinaldo, que a dinâmica do nosso projeto do PET não é ser aquela dinâmica de educação bancária, de só transmissão de conhecimento, mas de reflexão e formação desse estudante, pensando que ele vai se aproximar desse tema e ele vai ser um multiplicador dentro do curso dele da graduação ou nas outras áreas que ele atua enquanto pessoa, enquanto, né, ser que transita aí nesse mundo, né? Este é o Papo de Equidade Podcast, um produto do PET Saúde e Equidade, que é desenvolvido em Londrina pela UEL, Secretaria Municipal de Saúde, com financiamento do governo federal a partir do Ministério da Saúde. Eu não vou perguntar há quanto tempo você se formou, se você foi petiana durante a graduação. Não foi, mas qual a sua expectativa hoje, estando deste lado da graduação como professora? Eu acho que a gente tem bastante a agregar enquanto PET, principalmente porque a gente está trabalhando nesse ano, nessa edição do PET, com a equidade. Né? Então, não foi à toa que o Ministério da Saúde pensou a equidade, porque a gente tem uma portaria, se eu não me engano, do ano passado, que muitos dos eixos que a gente trabalha aqui no PET tem a ver com essa valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, porque é a rede de frente, né? Quando a gente fala em cuidar de pessoas, quando a gente está falando de saúde, cuidado, pensando que saúde é um conceito mais integral, mais amplo, não é só ausência de doenças, é fundamental a gente cuidar do trabalhador de saúde, porque se ele vai cuidar, se ele vai entregar cuidado para o usuário, e a gente estava falando aqui no começo, né, que a atenção básica em saúde ela é porta de entrada para o sistema de saúde do SUS, e 80% dos problemas, em teoria, devem ser resolvidos lá na atenção básica. Como que esse usuário vai ser bem tratado se aquele trabalhador não está bem? Então, a gente tem que cuidar do trabalhador para ele poder entregar. Se eu sei o que é ser bem cuidado, eu vou cuidar bem da outra pessoa. Né? Cuidando de quem cuida da gente. Exato. Né? A gente já está quase indo para o final do nosso podcast, Papo de Equidade. E a gente está falando bastante de equidade, né? Defina a equidade para a gente finalizar o nosso programa, o nosso episódio. Equidade é a gente poder tentar igualar as diferenças, né? Então, é a gente poder olhar para a pessoa e as características dela, ou de um grupo, né, social, e conseguir oferecer para ele, talvez mais do que ofereceria para outros grupos, para que a gente consiga igualar e promover o cuidado, ou enfim, qualquer tipo de política pública de forma mais equânime.
né? Em outras palavras, dar mais para quem tem menos para estabelecer a igualdade. Porque nós não somos iguais, né? Se a gente pensar aí em todas as categorias que a gente trabalha no PET, né? As pessoas trans, pessoas negras, pessoas com deficiência, a sociedade, elas como um ser humano não tem nenhum tipo de... Elas são diferentes, mas não significa que elas são menos. Mas a sociedade, os sistemas de valores da sociedade enxerga às vezes essas características como menos. Então, é função da política pública dar a mais para essa pessoa, para que socialmente ela tenha condições de ser igualada com aquela outra pessoa que talvez está em mais vantagem ou mais privilégio. Né? Fechou, professora Mariana Haddad, obrigado. Obrigada, Reinaldo. Este é o Papo de Equidade Podcast, um produto do PET, Saúde e Equidade, um projeto da Universidade Estadual de Londrina em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. E até o próximo episódio.